Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma cidade onde o luxo convive com a pobreza, Jonathan Whittaker, um bilionário respeitado, porém solitário, circulava pelas ruas em um carro de luxo. Seus dias eram pontuados por reuniões, contratos e decisões que moldavam impérios, mas nunca por momentos simples ou autênticos. Seu filho, Ethan, um menino de 8 anos com deficiência física, vivia em um mundo mais frágil e silencioso que o de seu pai. Sorrisos eram raros e risadas quase inexistentes em sua casa grande e moderna. Naquela noite, movidos por uma intuição inexplicável, Jonathan e Ethan decidiram parar em um pequeno café do bairro, um lugar modesto, mas acolhedor, que Jonathan jamais teria escolhido sozinho. Lá, em meio ao tilintar de xícaras e ao aroma de café moído na hora, Ethan avistou uma jovem garçonete que se movia com uma leveza e graça inesperadas. Seu nome era Maya Johnson, uma mulher negra de sorriso radiante, cuja joia de vivre parecia iluminar cada canto do ambiente. Sem hesitar, Ethan estendeu a mão e timidamente, mas com uma determinação tocante, convidou Maya para dançar com ele. Os olhares se voltaram, alguns surpresos, outros maravilhados, enquanto Maya, comovida e compassiva, aceitou. Esse gesto simples, uma criança e uma garçonete dançando juntas naquele pequeno café, estava tecendo um fio invisível entre dois mundos que pareciam separados por tudo. Jonathan observou, paralisado, uma sensação estranha o invadindo. Não era apenas a beleza do momento, mas a pureza da emoção, a maneira como Maya via Ethan não como uma criança diferente, mas como um ser vivo e completo. Pela primeira vez em muito tempo, Jonathan sentiu que algo além de dinheiro e poder tinha valor real. Ele ainda não sabia que aquele encontro viraria a sua vida, a do filho, de cabeça para baixo e revelaria verdades que nenhuma conta bancária poderia comprar. O café estava quase vazio naquela noite, com apenas alguns clientes espalhados tomando café ou conversando em voz baixa. Ethan, sentado em sua cadeira adaptada, observava o ambiente com olhos curiosos, mais atento aos movimentos do que às palavras. Jonathan, seu pai, estava sentado a uma mesa próxima, com uma mistura de cansaço e preocupação estampada no rosto. Ele não gostava muito que o filho estivesse em público, especialmente com sua deficiência, temendo olhares ou julgamentos silenciosos. Então Maya apareceu. Seus passos eram leves, quase dançantes, enquanto atendia aos clientes com uma energia e um sorriso contagiantes. Ethan, fascinado, acompanhava cada movimento seu. Pai, ela dança comigo? Perguntou timidamente, com os olhos brilhando de esperança. Jonathan hesitou por um momento. Eu não sei, Ethan. Talvez ela esteja ocupada. Mas Ethan não queria esperar. Com uma risadinha corajosa, levantou-se da cadeira e estendeu as mãos para Maya. Por favor, dance comigo. Maya, surpresa, mas tocada pela inocência e determinação da criança, largou a bandeja e se ajoelhou ao lado dele. Claro, Ethan. Vamos. Então, naquele espaço modesto, ocorreu um momento mágico. Ethan se contorceu, rodou e balançou os braços desajeitadamente, e Maya o acompanhou com gentileza e paciência. Os outros clientes ficaram em silêncio, fascinados pela cena. Jonathan, de pé ao lado da mesa, sentiu o coração apertar e se abrir ao mesmo tempo. Pela primeira vez, viu o filho rir abertamente, sem medo, sem se conter. Mas não foi apenas a alegria de Ethan que capturou a atenção de Jonathan. Foi Maya. A maneira como ela via Ethan com respeito e admiração, como se sua deficiência não fosse uma barreira, mas uma parte dele, uma força digna de ser celebrada. Jonathan sentiu uma emoção que nunca havia sentido, uma gratidão silenciosa por aquele estranho que acabará de proporcionar ao seu filho um momento de pura felicidade. Naquele momento ele percebeu que tinha acabado de conhecer alguém que mudaria suas vidas, e talvez até mesmo seu próprio coração, de maneiras que ele nunca imaginou. Após a dança, Maya retornou às suas tarefas, mas seus olhos continuavam se voltando para Ethan, que ainda ria, com o rosto iluminado por uma felicidade simples e genuína. Jonathan, por sua vez, sentou-se à mesa, observando silenciosamente a jovem. Ficou impressionado não apenas com a gentileza dela para com o filho, mas também com seu carisma natural. Estava acostumado a estar cercado de pessoas que o respeitavam por sua riqueza, mas nunca por quem ele realmente era. E ali diante dele Maya não o conhecia, não o julgava, agia com um coração puro. No final do seu turno, Maya se aproximou timidamente da mesa. Ethan, você se saiu muito bem. Adorei dançar com você. Ethan, ainda sem fôlego de tanta animação, respondeu com um grande sorriso. Obrigado, Maya. Você pode voltar amanhã? Jonathan sentiu o coração apertar. Maya,
disse ele suavemente, quase surpreso por se dirigir a ela. Gostaria de convidá-la para jantar em nossa casa, para agradecer ao Ethan. Maia hesitou surpresa. Ela era apenas uma garçonete modesta vivendo de mão em boca, e esse tipo de convite lhe parecia irreal. Mas havia uma sinceridade nos olhos de Jonathan que ela não conseguia ignorar. Bem, tá. Eu vou. Na noite seguinte, Maia atravessou as portas da luxuosa casa dos Whittakers. Cada detalhe da casa, dos móveis luxuosos às obras de arte nas paredes, lembrava Maia de como os mundos dos ricos e dos pobres eram diferentes. Mas Ethan, ainda tão entusiasmado como sempre, correu até ela com uma gargalhada e a beijou no rosto. Jonathan assistiu a essa cena com uma emoção que nunca havia sentido antes. Percebeu que sempre tentará proteger Ethan do mundo, mas nunca pensar em abri-lo para a beleza simples da vida. Maia não era apenas uma garçonete em uma cafeteria. Ela havia se tornado uma luz em seu mundo excessivamente estruturado e frio. À medida que o jantar avançava, as barreiras foram caindo aos poucos. Maia falou sobre sua vida, seus sonhos, e Jonathan começou a entender que por trás do seu sorriso havia uma força incrível, uma resiliência que nem o dinheiro podia comprar. Para Ethan, ela era uma amiga, uma guia, um raio de sol. Para Jonathan, ela era uma lição de vida, um lembrete de que algumas coisas não podem ser compradas ou planejadas. E naquela noite, naquela casa enorme que sempre parecerá fria e impessoal, um novo vínculo se formou. Um vínculo que viraria suas vidas de cabeça para baixo, revelaria segredos enterrados e os forçaria a confrontar verdades que nunca ousaram encarar antes. Os dias que se seguiram foram repletos de risadas e novas rotinas. Ethan ansiava por cada momento com Maia como uma festa secreta, um mundo onde não precisava esconder sua deficiência ou suas emoções. Todas as tardes, assim que terminava a terapia ou os exercícios, ele olhava para a porta como uma criança observando o sol. Jonathan, por sua vez, observava essa cumplicidade com uma mistura de fascínio e desconfiança. Nunca havia deixado ninguém se aproximar de seu filho daquela forma. Seus instintos protetores se misturavam a uma curiosidade recém-descoberta, porque aquela jovem tão distante de seu mundo de riqueza parecia entender Ethan melhor do que ele próprio. Certa tarde, Jonathan chegou cedo em casa e surpreendeu Ethan e Maia no jardim, com uma música suave tocando em um pequeno alto-falante. Ethan tentou desajeitadamente acompanhá-los com as mãos trêmulas, enquanto Maia o guiava pacientemente, ajustando seus movimentos e encorajando-o a cada passo. Jonathan sentiu uma pontada no coração. Eu não sabia que você estava fazendo isso com ele, murmurou, escondendo a emoção por trás de uma risada leve. Maia sentou-se sem fôlego, mas radiante. Ele queria aprender a dançar, e eu queria que ele se sentisse livre só por um instante. Jonathan se aproximou hesitante e se ajoelhou ao lado de Ethan. Você é incrível, Ethan. E Maia, vocês dois são incríveis. Maia sorriu timidamente, mas seus olhos revelavam uma emoção genuína. Ela não esperava um elogio de um homem tão reservado e distante. E, no entanto, algo na maneira como ele falava com crua honestidade, lhe dizia que ele não via apenas a deficiência do filho ou a distância social entre eles. Ele via a vida real, como ela era naqueles momentos simples. Naquele dia, Jonathan tomou uma decisão interior. Ele ainda não sabia como expressaria isso ou quais seriam as consequências, mas sabia que queria que Maia permanecesse em suas vidas. Não apenas por Ethan, mas também por ele. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que dinheiro e poder não eram mais as únicas coisas que poderiam preencher um vazio em seu coração. E enquanto o sol se punha, pintando o jardim em tons de dourado e rosa, um fio invisível parecia conectar essas três almas. Um filho que buscava alegria, uma jovem que sabia como dar amor incondicionalmente e um pai que estava começando a aprender que nunca tinha vivido de verdade até ver aqueles sorrisos genuínos. A rotina parecia perfeita, quase irreal. Ethan ria cada vez mais, e seu progresso na dança e nos exercícios se tornava visível a cada dia. Maia e Jonathan estavam aos poucos se conhecendo, entre respeito, admiração e aquela curiosidade que aproxima dois mundos tão diferentes. Mas o passado de Jonathan nunca esteve longe. Naquela noite, enquanto os três jantavam, seu telefone vibrou. Uma chamada desconhecida. O rosto de Jonathan endureceu ao ver o nome exibido, Harrison e Co. Advogados. Eu tenho que atender isso, ele sussurrou enquanto se afastava. No corredor, a voz do advogado ecoou fria e formal. Senhor Whittaker, temos um problema com seu último investimento. Um sócio desleal está ameaçando expor certos detalhes confidenciais do seu negócio. Jonathan sentiu um aperto no estômago. Pela primeira vez em muito tempo, seu império poderia estar em perigo.
Os milhões que possuía, tudo o que havia construído, poderiam ser perdidos num instante. E apesar de toda a sua riqueza, não havia nada que pudesse fazer a respeito da traição de um de seus sócios. Enquanto isso, na sala de estar, Maya e Ethan aguardavam o retorno de Jonathan. Ethan, inocente como era, não entendia a tensão no ar. Mas Maya, atenta a sinais sutis, imaginou que algo estava incomodando Jonathan. Está tudo bem? Perguntou ela suavemente. Jonathan respirou fundo e voltou para eles, com uma máscara de calma no rosto. Sim, está tudo bem. Mas no fundo, ele sabia que os próximos dias seriam difíceis. Essa provação revelou uma faceta inesperada do vínculo entre eles. Maya, longe de se intimidar com a riqueza ou a influência dele, ofereceu ideias concretas para ajudar Ethan a manter a positividade apesar da tensão, brincadeiras, dança, caminhadas no parque. Jonathan, abalado mas grato, começou a entender que o verdadeiro apoio não vem do dinheiro ou do poder, mas de relacionamentos sinceros e do coração. Naquela noite, enquanto o vento farfalhava as cortinas e a luz suave dos abajures banhava o quarto, Jonathan observou Maya dançar com Ethan mais uma vez. Seu coração se apertou e se encheu ao mesmo tempo. Ele sabia que não importava as tempestades que viessem, nunca queria perder a luz que Maya trazia para suas vidas. Mas ele mal sabia que esse conflito profissional era apenas o começo das provações que testariam sua família em formação e forçariam cada um deles a revelar seus verdadeiros pontos fortes e fracos. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão silenciosa. Jonathan passou os dias administrando a crise com seu parceiro desleal, atendendo ligações incessantes e agendando reuniões urgentes. No entanto, sempre que voltava para casa, tentava recapturar a calma e a alegria que Maya trazia a Ethan. Mas o estresse e a preocupação estavam começando a cobrar seu preço. Certa tarde, enquanto Jonathan trabalhava em seu escritório, ocorreu um incidente. Ethan, ansioso para mostrar a Maya um novo passo de dança que acabará de aprender, tropeçou e caiu pesadamente no chão da sala. O menino gritou de dor. Maya imediatamente correu até ele, tomando-o nos braços com uma rapidez e delicadeza impressionantes. Jonathan, alertado pelo barulho, correu e sentiu o coração disparar. Ethan, gritou com a voz trêmula de pânico. Maya, apesar da tensão, examinou a criança calmamente. Ele está bem, só bateu o braço. Mas teremos que ir ao hospital para ter certeza de que não há nada sério. Jonathan, ainda em choque, percebeu o quanto agora dependia de Maya. Sua presença calma, competente e reconfortante havia transformado o cotidiano deles. Ele sentiu uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão pela ajuda inestimável que ela lhe dera, culpa por não poder proteger Ethan como gostaria. No hospital, enquanto os médicos examinavam Ethan, Maya permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e tranquilizando-o com palavras simples e afetuosas. Jonathan, sentado na beira da cama, observava-a em silêncio, impressionado. Ele entendia que Maya não era apenas uma amiga ou ajudante para Ethan. Ela se tornará indispensável para o equilíbrio deles. Quando o médico confirmou que o braço de Ethan não estava quebrado e que ele não sofreria nenhum efeito a longo prazo, Jonathan sentiu-se aliviado. Ele sabia que, independentemente das dificuldades financeiras ou dos conflitos com seus parceiros, sua prioridade sempre seria a felicidade e a segurança do filho. Naquele dia, um vínculo invisível entre os três se fortaleceu. Jonathan percebeu que riqueza e poder não valiam nada comparados àqueles momentos de vulnerabilidade e amor verdadeiro. Maya havia aberto uma porta em suas vidas, e nada jamais seria o mesmo. Mas no fundo, Jonathan sabia que novos desafios estavam por vir. O mundo exterior ainda não havia terminado de testar a força da família em formação, e ele logo teria que decidir até onde estaria disposto a ir para proteger aqueles que amava. Poucos dias após o incidente com Ethan, a vida voltou a um ritmo mais calmo, mas uma tensão latente persistia. Jonathan ainda trabalhava incansavelmente para proteger seus pertences, enquanto Maya passava um tempo com Ethan, ajudando-o com seus exercícios e compartilhando momentos de união e alegria. Certa noite, enquanto Ethan dormia tranquilamente, Maya e Jonathan se viram sozinhos na sala de estar. Jonathan, sentado na poltrona de couro, finalmente quebrou o silêncio. Maya, sinto que tem algo que você não está me contando. Você é incrível com o Ethan, mas parece que carrega um peso que está escondendo. Maya olhou para baixo, hesitando por um momento antes de falar. Você tem razão. Há coisas no meu passado que nunca compartilhei. Trabalhei duro a vida toda, muitas vezes sozinha, para sustentar a mim e a minha família. Mas, nunca pensei que alguém como você me ouviria sem me julgar. Jonathan olhou para ela atentamente sem interromper. Não importa o que você passou, Maya.
O que importa é quem você é agora e o que você traz para Ethan. Então, com a voz trêmula, mas firme, Maya começou a contar sua história. Ela falou de sua mãe, que havia trabalhado duro por ela e seus irmãos, e de sua própria luta para prosseguir seus estudos enquanto trabalhava em empregos de baixa renda. Ela revelou as dificuldades financeiras, as barreiras sociais e o peso do preconceito que enfrentou. Mas também falou de sua paixão por ajudar crianças e de seu sonho de fazer a diferença, aos poucos, no mundo ao seu redor. Jonathan ficou profundamente tocado. Cada palavra que ela dizia reforçava a admiração que sentia por ela. Ele percebeu que, apesar de toda a sua riqueza e poder, nunca havia enfrentado a vida com tanta coragem e resiliência quanto Maya. Maya, disse ele finalmente com a voz cheia de sinceridade. O que você faz pelo Ethan? O que você faz por ele e por mim? É inestimável. Eu não sei como te agradecer. Maya deu um sorriso fraco, comovida. Não precisa me agradecer, Jonathan. Tudo que eu quero é ver o Ethan feliz. E naquele momento de verdade compartilhada, um novo vínculo se formou entre eles. Jonathan compreendeu que amor e confiança não se mediam em dinheiro ou títulos, mas em ações e lealdade. Ele também sentiu que uma parte do seu coração, que ele julgara fechada por anos, estava finalmente se abrindo para a possibilidade de um futuro diferente e mais humano, mais autêntico. No entanto, enquanto saboreavam aquele momento íntimo, Jonathan sabia que um desafio ainda maior se aproximava. Seu negócio estava longe de ser seguro, e a sombra de seu parceiro desleal ainda pairava, ameaçando destruir a frágil harmonia que começavam a construir. A paz de espírito restaurada pela confissão de Maya durou pouco. Certa manhã, Jonathan recebeu uma carta urgente de seu advogado. O sócio desleal havia lançado uma campanha para manchar sua reputação e comprometer seus investimentos. Rumores, acusações financeiras e até insinuações pessoais começaram a circular na mídia. Jonathan sentiu a pressão aumentar. Pela primeira vez, percebeu que seu filho e Maya poderiam estar indiretamente envolvidos naquele conflito. Ele não podia deixar Ethan ou Maya sofrerem as consequências das brigas entre adultos. Naquela noite, depois de ouvir os detalhes finais com seu advogado, Jonathan explicou a situação para Maya. Eles querem nos atacar. A mim, ao meu negócio. E temo que tudo isso afete o Ethan se não fizermos nada. Maya, apesar do medo evidente em seus olhos, colocou a mão sobre a dele. Vamos enfrentar isso juntos, Jonathan. Você não está sozinho. No dia seguinte, repórteres bateram à porta, buscando informações sobre Jonathan e sua família. Ethan, assustado com a confusão e o barulho, aninhou-se nos braços de Maya. Foi então que Jonathan percebeu que aquela situação exigia não apenas proteger seus pertences, mas também criar um escudo em torno daqueles que amava. Maya demonstrou uma força inesperada. Ela acalmou Ethan, encorajou-o a sorrir e a manter uma atitude positiva e ajudou Jonathan a organizar um plano de defesa. Juntos decidiram responder aos ataques com dignidade e transparência, revelando verdades que neutralizariam a manipulação de seu parceiro desleal. Essa provação aproximou ainda mais Jonathan e Maya. Trabalhando lado a lado, Jonathan percebeu que nunca havia sentido um vínculo de confiança tão grande com ninguém em sua vida. Maya não era apenas uma aliada para Ethan, ela havia se tornado sua âncora, sua parceira em uma luta que ia além de dinheiro e poder. Mas apesar dos esforços, a sombra da traição continuava a pairar. Cada novo artigo, cada ligação de um advogado, era um lembrete de que o perigo nunca estava longe. Jonathan sabia que chegaria o momento em que teria que escolher entre seu negócio, seu orgulho e o que era mais precioso para ele, sua família. E quando a noite caiu na grande casa dos Whittakers, Jonathan observou Maya brincar gentilmente com Ethan, com uma determinação silenciosa nos olhos. Ele entendeu então que, independentemente do que o futuro reservasse, eles agora eram um time, uma família pronta para enfrentar as tempestades juntos. As semanas seguintes foram uma mistura de vigilância e tensão constante. Cada dia trazia seus próprios desafios, ligações de advogados, ameaças da mídia e rumores na imprensa financeira. Jonathan sentia a pressão aumentando, mas sabia que precisava se manter forte por Ethan e Maya. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde em seu escritório, ele recebeu um e-mail anônimo contendo informações sigilosas sobre Maya. A ameaça era clara: se você não ceder, sua família será exposta. Jonathan sentiu o coração afundar. Era a primeira vez que Maya era diretamente visada. Ele desceu imediatamente para a sala de estar, onde Maya brincava com Ethan. Seus olhos revelavam preocupação. Maya, alguém está tentando te machucar para me atingir. Maya, embora chocada, não demonstrou medo. Eles não vão conseguir. Enquanto Ethan estiver seguro, tudo ficará bem.
Jonathan percebeu então que a força de Maya vinha não apenas de sua resiliência, mas também de seu amor e determinação em proteger a criança que amava como se fosse sua. Juntos, eles desenvolveram um plano para conter os ataques. Jonathan usaria seus recursos para proteger Maya e Ethan, enquanto ela permaneceria um pilar de estabilidade para Ethan, tranquilizando-o e guiando-o através daquela tempestade. No dia seguinte, enquanto o associado desleal tentava lançar uma campanha de difamação, Jonathan falou publicamente, expondo os fatos de forma clara e transparente. Maya, ao seu lado, gentilmente apoiou Ethan, segurando sua mão e explicando calmamente que tudo ficaria bem. A reação foi imediata. A verdade veio à tona, neutralizando os rumores e enfraquecendo a posição do sócio desleal. Mas esse sucesso não veio apenas do dinheiro ou do poder de Jonathan. Veio da força coletiva que eles formaram juntos. Jonathan entendeu que Maya não era apenas uma aliada, mas um elemento vital em sua vida e na de seu filho. Essa aprovação fortaleceu seus laços. Eles enfrentaram o mundo exterior, suas ameaças e injustiças, e emergiram mais unidos do que nunca. Ethan, que observara tudo isso com os olhos de uma criança, compreendeu que nunca estava sozinho. Ele tinha protetores que o amavam profundamente e uma família que, apesar dos obstáculos, não se desintegraria. Ao cair da noite, Jonathan observou Maya e Ethan brincando na sala de estar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma calma profunda. Sabia que mais desafios viriam, mas estava preparado. Com Maya ao lado, nada os abalava. Algumas semanas após o confronto com o sócio desleal, uma relativa serenidade finalmente se instalou na família Whittaker. Ethan continuou a progredir nos exercícios, e seu vínculo com Maya se aprofundava a cada dia. Jonathan, apesar de seus negócios sempre exigentes, passava mais tempo em casa, percebendo que esses momentos eram os mais preciosos de sua vida. Certa tarde, enquanto Ethan e Maya dançavam na sala de estar ao som de uma música suave, Jonathan sentiu uma emoção intensa dominá-lo. Percebeu que aquela pequena rotina havia se tornado o centro de sua vida. Mas o destino os preparou para mais um teste. Naquele dia, uma ligação inesperada anunciou a chegada de alguém do passado de Jonathan, sua irmã, Rebecca Whittaker, que ele não via há mais de 10 anos. O relacionamento deles sempre fora complicado, marcado por conflitos familiares e velhas feridas. Rebecca chegou com intenções misteriosas e informações que poderiam perturbar o equilíbrio que haviam construído há tanto tempo. Ao entrar em casa, Ethan instintivamente se aconchegou em Maya, sentindo uma tensão desconhecida. Maya, fiel ao seu papel de protetora, colocou a mão delicadamente no ombro de Ethan e sussurrou: "Está tudo bem, estou aqui." Rebecca encarou Jonathan intensamente. "Você acha que pode controlar tudo, Jonathan, mas algumas verdades nunca desaparecem." Jonathan sentiu o coração apertar. Feridas do passado que ele julgava enterradas estavam ressurgindo. A perspicaz Maya entendeu que aquele encontro poderia desestabilizar não só Jonathan, mas toda a família. Ela se aproximou e, com uma voz calma, mas firme, disse: "Estamos aqui juntos, Jonathan. Enfrentaremos isso juntos." Essa declaração simples, porém poderosa, fortaleceu a determinação de Jonathan. Pela primeira vez, ele entendeu que sua força não vinha apenas do dinheiro ou do poder, mas da capacidade de criar uma família unida, unida pelo amor e pela confiança. O confronto com Rebecca revelou segredos enterrados, erros do passado, traições e mal-entendidos que haviam separado a família por anos. Mas em vez de causar uma separação, a provação permitiu que Jonathan e Maya mostrassem a Ethan que até as cicatrizes do passado podem ser curadas com paciência, amor e verdade. Quando Rebecca saiu de casa, após longas discussões e reconciliações parciais, Jonathan sentiu um peso sair dos ombros. Maya, ainda ao seu lado, olhou para ele com ternura. "Veja bem, Jonathan, até as tempestades mais sombrias podem revelar luz." Ethan, sorrindo timidamente, levantou os braços em direção aos dois, e naquele momento de suspensão, Jonathan entendeu que, apesar das provações, ele finalmente havia encontrado sua verdadeira família, aquela que ele havia escolhido e aquela que o havia escolhido em troca. O sol nascia sobre a grande casa dos Whittakers, iluminando o jardim onde Ethan brincava com Maya. O riso da criança ecoava no ar, puro e livre, carregando uma alegria que Jonathan jamais conhecera. Depois de todas as provações, a traição do parceiro, as ameaças da mídia, os segredos do passado, uma calma luminosa finalmente se instalara. Jonathan observava a cena da janela, com o coração repleto de gratidão e orgulho. Ele havia compreendido que sua verdadeira riqueza não residia em suas contas bancárias ou propriedades, mas na família que construíra e no amor sincero que os unia.
Maya, ao guiar Ethan com paciência e carinho, demonstrara que a força também se mede em ações cotidianas e em compromisso constante. Mais tarde naquele dia, Jonathan sentou-se ao lado de Maya e Ethan no sofá, de mãos dadas. Sabe, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, eu costumava pensar que dinheiro resolveria tudo, mas percebi que o que realmente importa são vocês dois. Vocês são minha verdadeira riqueza. Maya sorriu, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Jonathan, você fez tanto por Ethan, mas também me ensinou que confiança e amor podem transformar uma vida. Ethan, com o rosto iluminado por um sorriso genuíno, levantou os braços para os dois e disse, eu amo vocês. Aquela simples palavra ressoou como uma vitória sobre todas as provações que ele havia vivenciado. Jonathan sentiu uma felicidade profunda, uma paz que nunca havia conhecido. Tudo o que ele havia enfrentado, desafios profissionais, conflitos familiares, perigos imprevistos, o levou a este momento em que sua família estava reunida, forte e feliz. Mais tarde, ao cair da noite, Jonathan, Maya e Ethan dançaram juntos na sala de estar, rindo e se beijando. A casa, antes silenciosa e fria, agora ressoava com vida, calor e esperança. Cada passo de dança, cada gargalhada simbolizava a transformação completa de suas vidas. Jonathan sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas não tinha mais medo. Com Maya e Ethan ao seu lado, estava pronto para enfrentar qualquer tempestade. Aprenderá que a verdadeira força reside nas conexões que se fazem, na coragem de confiar e na capacidade de amar incondicionalmente. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Jonathan Whittaker sentiu que estava realmente vivendo uma vida transformada, rica não em dinheiro, mas em amor, felicidade e esperança.